Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos esse grande trabalho de curas, libertações da parte de Deus. Isso acharemos no estudo da palavra, tá? Olha, tem esse assunto aqui, começa pela tarde, em uma quinta-feira, quando Jesus enviou Pedro e João para Jerusalém, a fim de prepararem um lugar onde, com seus discípulos, ele poderia celebrar a Santa Ceia. Já à noite, veja bem, já à noite, Calvário estava distante apenas, aquele Monte Calvário, estava não muito perto nem muito longe, apenas algumas horas, você vê, algumas horas, né? A dor da traição, o desprezo dos acusadores, o sofrimento do chicote, a agonia do Getsemane, tudo isso, dentro de poucas horas estaria aguardando nosso Salvador. Antes, porém, ansiosamente ele desejava celebrar com seus discípulos a Páscoa judaica. Pode ver que até aí ainda continuava a lei mosaica dominando o mundo de Israel daquela época. Pode ver que Jesus não foi celebrar a Santa Ceia, mas sim a Páscoa. E a primeira Páscoa aconteceu com Moisés, lá no livro de Gênesis. Foi ao redor da mesa daquela última ceia, entre aspas, né, que Jesus pronunciou a palavra definitiva sobre as duas alianças. Ao tomar o terceiro dos 4 cálices da festa pascual, o cálice da bênção, ele falou de um fim e de um começo, o fim da velha aliança com seus discípulos. E tudo simbólico, né? E o início de uma nova aliança, quer dizer, ele falou do fim de uma aliança, quer dizer, da velha aliança, de Moisés, lá do Velho Testamento. E ele também falou do começo, que seria o começo da nova aliança no Calvário. O cordeiro ali era Jesus agora, né? Vocês estão observando bem, né? E ele disse, no meu sangue, tá? No meu sangue que irá ser derramado em favor de muitos, atingirá todos os que aqui estão. No livro A Presença Real, nós encontramos o simbolismo do pão asmo e das ervas amargas e dos cálices da festa pascual. Naquela noite de quinta-feira, Jesus estava para oferecer-se como Cordeiro de Deus, como aquele que ofertaria seu sangue pelos pecados do mundo. Em linguagem transparente, sem parábola, Jesus se declarou sacrifício final para toda a humanidade. E ele usando, ouvintes, de extrema humildade. Entre os discípulos levantou-se exaltada discussão sobre quem seria o maior no reino de Deus. Jesus repreendeu a todos, tomou de uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos com água. Tamanha foi a surpresa, os discípulos não tinham o hábito de lavar os pés uns dos outros, que Pedro tentou esquivar-se a este gesto de humildade por parte do seu mestre amado. E Jesus disse, você tem que concordar, Pedro, porque senão você não fará parte de mim, não terá parte comigo e eu não terei parte com você. Aí ele falou, bom, Senhor, se é assim, então pode até dar-me um banho. Entendeu? Quer dizer, Deus ganhou ali Pedro com gesto de humildade.
Na sequência do conhecimento daquela memorável noite, chegamos àquele momento em que Jesus declara: um dentre vós me trairá. Volumes têm sido escritos, sobre Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Poucos das personagens da Semana Santa, como se diz, têm sido tão investigados e analisados dentro das letras. Tantos, muitos, muito mesmo. Por que teria Judas traído o mestre a quem o amava? Resposta alguma convincente é encontrada, a não ser aquela tirada em conclusão ao fato registrado por João. Imediatamente entrou Satanás em Judas. Está em João 13:27. O que, entretanto, não justifica o bom negócio que 2 dias antes Judas fizera com os sacerdotes judaicos. Você vê que situação grave. Judas traiu a Jesus, sendo Judas judeu. E os judeus, que Jesus veio morrer por eles, foi traído por Judas e traiu os dois, tanto Judas como o tribunal de Israel, a nação israelita, todos traíram o mestre amado. E Jesus ainda continuava e continua morrendo de amor pelo povo e por aquele povo. Não há como entender, mas de jeito nenhum, viu? Não há como entender o infame ato de Judas. Teremos que esperar respostas às seguintes razões. Por quê? Então, se alguém puder responder-nos por quê, é uma grande satisfação, é um grande prêmio para quem descobrir isso. Então, nós já analisamos rápido, presumindo que foi por causa de dinheiro. Ele era o tesoureiro e o ministério de Jesus estava enriquecendo. E Judas foi tomado pelo diabo com essa ganância mortal, depois arrependeu, Aí Jesus Cristo, mais na frente, está dizendo: logo após a saída de Judas, disse Jesus aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Muito tempo transcorria antes que os discípulos pudessem considerar a importância e a necessidade do novo mandamento: amais uns aos outros assim como eu vos amei. Irmãos, esse é um desafio tremendo. É um desafio tremendo. Como que nós vamos conseguir amar uns aos outros como Jesus nos amou? O primeiro mandamento do reino de Deus é este. Jesus estava para dar a sua vida por todos, mas por todos, tanto aos apóstolos, tanto à nação de Israel e pelo mundo. Não obstante suas fraquezas, ele não somando a fraqueza nossa, não somando a fraqueza do povo, e não somando a traição de Israel, movida por Judas, a negação de Pedro e o abandono de quase todos. Ele amava seus discípulos incondicionalmente. Esse tipo de amor é fruto do Espírito, consequência da vida de Jesus diante do Pai, cheio de amor para a salvação do povo, da nação. Depois de prevenir a Pedro que antes de cantar o galo 3 vezes, Pedro negaria. Após cantar o galo 3 vezes, realmente cantaram o hino e saíram daquele recinto. Ali foi a ceia do Senhor instituída e selada a traição de Judas contra Jesus. Vejam bem, queridos. Aí Pedro, acompanhando meio distante a Jesus, os soldados chegaram e Judas beijou a Jesus dizendo: salve, mestre. Jesus disse para Judas: você, Judas, trai o seu mestre com uma saudação, com um beijo?
Jesus voltaria para seu Pai, sim, mas pelo pão e o vinho do novo sacramento, e o povo de Deus teria comunhão com seu corpo e com seu sangue. Assim afirma a Bíblia e assim cremos. Aquela quinta-feira, porém, ainda não chegara ao fim. E Jesus perguntou aos homens, ao exército que estava com ele, dizendo: a quem vocês procuram? Jesus Nazareno. Quando ele pronunciou essas palavras, os soldados caíram por terra. Aí levantaram assustados. Jesus disse: a quem vocês buscam? Jesus Nazareno. Caíram novamente por terra. Entendeu? Por causa do impacto do poder de Deus e da palavra firme de Jesus. Ora, vocês vejam bem, meus queridos, o Senhor Jesus, com esse poder tremendo, com esse poder imenso, tratou todos com humildade, tratou todos com cordialidade, tratou todos com vida, cheia do Espírito Santo. Agora, nós observamos o quê? Observamos, irmãos, que até ali Judas estava de bem com sua consciência. Tá? Aí Jesus foi levado para o Sinédrio. O primeiro julgamento de Jesus ocorre na noite de quinta-feira. Hora ilegal, viu? De acordo com a lei de Moisés. Na madrugada, quinta-feira. Presentes estiveram os sumos sacerdotes, os escribas, os anciãos e todos os filhos de Abraão, guardas da aliança com Deus e guias do povo judaico. Falsas testemunhas também estavam ali para trabalhar contra Jesus, para testemunhar falsamente. O sumo sacerdote acusa Jesus de blasfêmia, rasgando suas roupas em sinal de humilhação. Perante tal falsidade, ele gritava: heresia. Este homem, por nome de Jesus, está dizendo que ele é filho de Deus. Isso é heresia, e rasgou suas vestes. O homem da lei religiosa, inflamado de ódio, cuspiu no rosto de Jesus. Assim se desenrolou a humilhação de Jesus das mãos de um povo que ele viera a salvar. João depois descrevia: Jesus veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Este foi o cruel sofrimento porque Jesus teria que passar: o abandono, a rejeição do povo de Israel, seus irmãos. Tá? Então, nada dói mais em Jesus, nada dói mais em Deus do que a rejeição do seu povo. Meus queridos, conta a Bíblia que ao ser Jesus levado pelos soldados até a casa de Caifás, Pedro seguia de longe, sempre de longe, chegando ao pátio onde, por causa do frio, agora veja bem, estava frio, hein? Chegando ao pátio, por causa do frio da noite, muita gente se estava aquecendo. Naquela época não existia luz elétricas, né? Então eles faziam grandes fogueiras, várias filas de fogueira para passar a noite acompanhando o desenrolar do trabalho dos tribunos. 3 vezes, olha só, 3 vezes lhe perguntaram: escuta aqui, cidadão, não leva a mal não, mas o senhor não é um deles? O senhor não é um dos discípulos de Jesus? Pedro falou: não, isso não existe. Eu não sou discípulo dele, não. Aí 3 vezes perguntaram e ele 3 vezes negou. E na última vez ele blasfemou contra Jesus, xingou Jesus, tá? Falou todo mal contra Jesus, certo? Que coisa tremenda, né? Terminando por afirmar com juramento ainda, olha, nada ter a ver com este tal Jesus Cristo. Quando ele acabou de falar essas últimas palavras, o galo cantou. E Pedro se lembrou da advertência que Jesus, algumas horas atrás, havia lhe feito. Advertiu. Aí Pedro chorou amargamente.
Querida igreja, somos demasiado severos com Pedro. Quando se lê esse texto, nós já sentamos a língua em Pedro e falamos o bicho. Mas vamos cada um de nós se colocar no lugar de Pedro, na situação de Pedro, tá? Sendo seu líder levado para o tribunal para ser condenado à morte. Sinceramente, somos demasiadamente severos com Pedro mesmo, sem nós apercebermos de quantas maneiras é possível se negar Jesus. Ainda hoje, há muitas pessoas aquecendo suas mãos na fogueira imaginária, do pátio, esperando de nós uma palavra sobre Jesus, o nosso Mestre e Salvador. Estamos acaso dando testemunho de nossa fé genuína? Ou será que por silêncio e por omissão temos negado Jesus? Relacionado Jesus também, como Pedro relacionou ele, como pessoas fúteis, como pessoas mentirosas, como pessoas que ele nunca tinha pensado nem conhecer? Pedro, instigado por sentimentos de medo, perdeu uma preciosa oportunidade de testemunhar do seu amigo e seu mestre amado no pátio do Caifás. Querida igreja, e Jesus enfrentando esse monstruoso ataque, esse monstruoso e cruel ataque da parte do seu povo, dos próprios judeus contra ele, entende, irmãos? Tudo por inveja, porque eles sentiam inveja profunda de Jesus pelos feitos que Cristo operava. Jesus curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, limpava leprosos, dava visão cego, audição aos surdos, tá? Os leprosos ficavam limpos, bastava ele falar. Então aquela religião da época se revoltaram de uma maneira terrível, que por fim tomaram essa posição. Não importa de que forma Jesus fosse morto, ou fosse por linhas retas, ou por linhas tortas, ou com verdades, ou com mentiras, Jesus teria que sair do meio deles, tá? E isso aconteceu. Nosso mestre foi julgado no horário impróprio pela lei mosaica. Não podia mais de meia-noite haver julgamento de ninguém. Jesus não havia jantado, Jesus não teria tomado banho. Pena de morte, as pessoas que vão passar por pena de morte têm que estar alimentado. E se acaso quiser, mas a pergunta tem que ser feita: você quer comer o que hoje à noite? Que tipo de doce? Aí ele pede o tipo de doce, levam para ele, e ele tem que estar totalmente descansado, sem dor nenhuma. Agora, dá para perguntar se Jesus estava descansado? Dá para perguntar se Jesus estava com fome ou não? Dá para perguntar se Jesus estava com frio ou não? Todo esse sofrimento Jesus passou por nos amar muito, demais. E agora, queridos, nós podemos fazer a oração da fé para que Deus nos mantenha no seu reto caminho de santificação, de amor e de fé, para que nós possamos, de todas as formas, ir vencendo nossos medos, nossas fraquezas, a nossa falta de fé, para que o Senhor Jesus Cristo possa continuar habitando em nossas vidas, e nós com menos defeito de caráter, com menos defeito de personalidade e de toda sorte de fraqueza, Vamos fechar nossos olhos e oremos agora. Eterno Deus, Pai de nosso glorioso Salvador Jesus Cristo, estamos parados na Tua presença nesta hora, meu Rei. Queremos Te implorar, perdoa nossos pecados em pensamentos, em palavras e em obras, e acrescenta-nos a fé pela força do Teu Espírito de amor e de verdade. Ó Pai eterno, no nome santo de Jesus Cristo, nesta hora, as pessoas enfermas, desenganadas pelo recurso maravilhoso da medicina, Pai,
entra em desespero pelo desengano da medicina, Senhor, e ele vê a medicina como seu único e suficiente recurso de curas e de libertações. Nesta hora, essa pessoa receba a libertação pelo teu Espírito Santo de Deus. A enfermidade maligna terminal, seca agora a sua natureza, seca agora, em nome de Jesus Cristo, teu poder, doença diabólica, espírito satânico que atormenta a família, vai embora agora, parta em retirada desse lar, vai saindo em nome de Jesus Cristo, obra do diabo, e não volte nunca mais. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?